Caros alunos do curso de Perito Judicial com ênfase em Serviço Social, esta é mais uma aula do curso que está sendo produzida e revisada para ser postada na plataforma. Vocês vão acompanhar aí na página Serviço Social Brasil, de maneira gratuita, essa aula de forma demonstrativa. Aqueles que tiverem interesse em participar do curso de Perito Judicial com ênfase em Serviço Social, é só entrar em contato comigo, aqui diretamente pelo meu WhatsApp. Eu vou colocar aí abaixo para vocês, para que vocês consigam acompanhar. Eu esqueci de pegar o fone aqui, só um minutinho. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas agora sim, né? Agora melhorou. Então o curso já está disponível na plataforma e essa é mais uma aula que eu vou apresentar para vocês aqui, da prova pericial e da inspeção judicial. Então vamos lá. A prova pericial é destinada a levar ao juiz elementos de convicção sobre fatos que dependem de conhecimento especial técnico, isto é, juízos especializados sobre os fatos relevantes da causa. A função da prova pericial é subministrar ao processo a experiência técnica para que seja empregada na dedução judicial. Em outras palavras, quando o juiz esbarra no seu fazer, na sua lide, na sua intervenção jurídica, em um assunto que ele não tem conhecimento, que ele não domina, que ele não sabe como emitir uma sentença, ele não conhece o assunto, então ele precisa do auxílio de um outro profissional daquela competência. Vamos supor, na área da engenharia, na área médica, na área da medicina, né? E também na área do serviço social, sobre políticas públicas, políticas de assistência social. Então, quando o juiz não tem conhecimento dessa causa, ele nomeia um profissional de nível superior para exercer a função de perito judicial. Quero lembrar aqui, a gente vai ver durante as aulas, que o perito judicial ele não é um operador do direito. É importante esclarecer isso, porque o operador do direito está submisso às regras e ditames do direito e do judiciário. O perito judicial não, ele é um auxiliar da justiça, portanto ele não está submisso ao direito e muito menos ao judiciário. Ele é um profissional que deve atuar com ampla autonomia, sem nenhuma submissão ou subserviência, quer seja a linguagem teórica ou científica do judiciário ou mesmo do direito. Então, um profissional do serviço social ou de qualquer outra área que exerça a função de perito judicial como auxiliar da justiça e não como operador do direito, ele tem ampla autonomia para tomar a sua suposta decisão ou dar a sua sugestão com base nos conhecimentos da sua profissão de nível superior, que muitas vezes contraria as posições teóricas e científicas da própria linha do direito ou do judiciário. Então vamos ver, precisamos entender bem isso, que no desempenho da função de perito, muitas vezes o profissional deve, em respeito ao seu código de ética profissional, em respeito à deontologia, à disseologia da sua profissão, à ética da sua profissão, muitas vezes entrar em contradição, ir na contramão daquilo que defende um juiz, daquilo que defende o direito positivista, daquilo que defende o judiciário. Se fosse para seguir o mesmo caminho, ou se fosse na mesma linha de conhecimento e na mesma linha de pensamento, não haveria a necessidade da nomeação de um perito. Quando existe a necessidade da nomeação de um perito, em tese já se resume que o direito não deu conta de responder aquele questionamento, porque ele vai para além do conhecimento do direito, vai para além do conhecimento do magistrado. Portanto, se é para ser respondido de acordo com o conhecimento de uma outra profissão, então muitas vezes esse conhecimento vai na contradição. Por exemplo, vou citar apenas um exemplo aqui. A justiça e o direito agem com imparcialidade no estudo, na investigação, no deciframento, no periciamento de uma determinada realidade, de uma determinada demanda. O serviço social não age como o direito, muito menos como o judiciário, que age como imparcialidade. O serviço social age com
parcialidade, é parcial, e tem um lado, escolhe um lado e ao lado do trabalhador. Nas outras aulas nós vamos ver as outras contradições. Aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que a nomeação do perito presume, acima de tudo, um campo de trabalho em que o direito não deu conta de responder, porque vai para a interdisciplinaridade, para a transdisciplinaridade e atinge um campo de conhecimento que o direito não alcança. A gente poderia falar da psicologia, da psiquiatria, da medicina e do serviço social dentro da perspectiva das políticas sociais. Então nós temos aí no primeiro tipo de perito, né, a primeira categoria, qualidade de perito, que é o perito percipiente, que faz a declaração de ciência, quando o perito apenas relata, ou seja, ele faz o laudo. As percepções colhidas do fato por meio dos relatos ou das observações ou dos documentos ou daquilo que a realidade mostrou durante a diligência do estudo social para conhecer a demanda do sujeito e a realidade. Então o perito percipiente é aquele que percebe, mas ele não opina, ele só percebe e relata o que percebeu sem opinar. É um texto frio, é um texto cru, sem opinião, sem vínculo pessoal, sem nenhum tipo de informação pessoal. Então o perito percipiente percebe e relata. A ponte caiu, a casa é branca, o nome dele é João, a estrada não é asfaltada, a casa é de palafita, é de barro, a casa é de tijolo à vista, a casa está em mau estado. Ele está mostrando, conforme pode se observar na fotografia, as crianças estão subnutridas, conforme pode ser observado, e de acordo com o relato de Dona Maria, de seu José. Esse é o perito percipiente. Ele percebe e relata, mas não opina. Jamais. Então o laudo jamais deve conter opinião. Apenas relato. Sempre fundamentado em o que ou em alguém, seja qual seja um objeto, qual seja o relato de uma pessoa ou a observação crítica. Todo parágrafo escrito no laudo deve vir de uma fonte, de uma origem, deve ter sido percebido por meio de um canal. E essa percepção faz a qualidade do perito percipiente. A segunda qualidade é o deducente, aquele que deduz, interpreta e opina. E este é, claro, obviamente, o parecer. Afirmação de juízo quando o perito elaborou um parecer técnico sobre o fato ocorrido. Dizer o porquê a ponte caiu, porque a estrada tem buraco, porque a casa é de barro ou de palafita, porque a casa é de tijolo à vista, porque a criança está subnutrida. Aí não tem mais a fala de nenhuma fonte, de nenhuma observação. Não é mais um relato de nenhuma pessoa, é apenas a opinião pessoal técnica daquele profissional que foi nomeado para ser o perito judicial. Extremamente opiniosa, né? Vamos assim dizer. E na opinião pessoal, na opinião profissional, na opinião técnica, o perito pode colocar fundamentações legais, fundamentações teóricas e fundamentações de livros escritos, artigos científicos que seguem a mesma linha de raciocínio e de leis que corroboram o seu parecer, a sua opinião a respeito do assunto. Não é obrigatório, tem juiz que nem pede isso e pede que você não coloque até inclusive, mas tem juiz que pede que você coloque. Na minha opinião, enquanto perito, que sou há alguns anos, eu sempre coloco porque é uma forma de proteção jurídica e de fortalecimento da opinião para também outras pessoas que leiam o parecer, já que o parecer não é lido apenas pelo juiz, o parecer é lido pelos advogados, o parecer pode ser lido pelas partes que o encomendaram. Então, o juiz tem conhecimento de lei, às vezes o advogado tem, nem todos têm, mas alguns deles têm, mas as partes não têm conhecimento de lei. Elas vão fazer vistas ao processo e vão necessitar entender por que você deu aquela sugestão. Em que base legal você se fundamentou para sugerir ao juiz uma determinada tomada de decisão. Por isso eu penso que todo parecer deve ter fundamentação legal e também fundamentação teórica. Então o perito deducente, que deduz, que opina, é a parte em que o perito oferece o parecer, a sua opinião final a respeito daquela demanda, daquela lide, daquela multifacetada expressão da questão social que ele está atendendo, pela qual ele está trabalhando.
Então vamos aos fatos agora, acompanhando aqui no Código de Processo Civil, artigo por artigo, que são interessantes e pertinentes à função do perito judicial. Em alguns casos, o juiz pode se negar a aceitar colocar um perito judicial para atender a demanda, né? O artigo 464, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, assim o determina, e o juiz indeferirá a prova pericial quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, porque às vezes a parte quer um perito, mas não demanda do perito, porque o conhecimento é do direito, então não há necessidade. Quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, ou seja, o juiz já tem prova suficiente para tomar a sua decisão e convicção e emitir a sentença final. Em função disso, não há necessidade mais das provas, porque às vezes algumas das partes tentam protelar e ganhar tempo, tendo em vista a observação de já terem perdido a causa, pedindo a nomeação de um perito. Então o juiz, tendo já a prova produzida e ciência do fato, ele pode indeferir a nomeação do perito. Quando a verificação, inciso 3º, quando a verificação for impraticável, às vezes no caso de óbito ela se torna impraticável. Porém, eu já fiz uma perícia em que o requerido já tinha vindo a óbito, mas ainda foi possível realizar a perícia. Então, existem alguns fatores que a verificação é impraticável, não tem como nomear no perito. Continuando aqui, artigo 467, artigo 465, né? Então, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, pessoa de sua confiança. Aquilo que eu falei antes, o perito é um órgão auxiliar da administração administrativa, aqui é questão de concurso, não é um operador do direito, é um órgão auxiliar da administração da justiça, deve ser profissional de nível universitário, devidamente inscrito no órgão de classe, no nosso caso, no Cefes e no CRES, conforme artigo 14 do Código de Processo Civil. Aplicam-se também os motivos de impedimento, artigo 465 e 148 do Código de Processo Civil, e suspeição. Esse impedimento quer dizer, se você tiver algum parentesco, algum motivo desabonador na perspectiva da ética, da credibilidade, da lisura, né, em relação ao seu trabalho ou em relação àquela pessoa que requer, o requerido ou o requerente, eles podem pedir o impedimento da sua função de perito. E o juiz decide se acata o impedimento ou não. Havendo acato, havendo o deferimento do impedimento, o perito é substituído por outro perito. A parte interessada deve arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber. Falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado, sem suspensão da causa, ouvindo o arguido no prazo de 5 dias, facultando a prova quando necessário e julgando o pedido. O juiz encerra esse incidente com uma decisão interlocutória. O perito pode ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico, sem motivo legítimo, ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assistido. E nesse caso ele vai pagar uma multa bem séria aí também aos tribunais. Então vamos lá. Os 3 tipos de prova pericial, os 3 tipos de perícia, artigo 464 do Código de Processo Civil. Vocês que são concurseiros do serviço social ou de qualquer outra área, que pretendem trabalhar na área jurídica e vão realizar provas ou exames ou mesmo participar de processos seletivos, recomendo que estudem isso e façam aí o EVA, né? Façam aí a prescrição, né? Me esqueci agora a palavra, que cria a palavra-chave na mnemotécnica, EVA. Né? Os 3 tipos de perícia são EVA. E de exame, V de vistoria, A de avaliação. Então, são 3 tipos de perícia que podem ser solicitada pelo magistrado. Exame é a inspeção realizada por perito acerca de imóveis, removente, pessoas, livros, comerciais, documentos e papéis em geral. Vistoria é a inspeção que recai sobre imóveis, visa estimar o valor de um imóvel. A avaliação é destinada a verificar em dinheiro o valor de determinada coisa, corpórea ou incorpórea. Em relação à produção da prova pericial, as partes requerem ao juiz, o autor deve requerê-la na petição inicial, o réu na contestação. Então, estamos aí. Um truquezinho para você não esquecer qual é os 3 tipos de perícia:
EVA, Exame, Vistoria e Avaliação, artigo 464 do Código de Processo Civil. Então vamos seguir alguns passos aqui agora para entender como é que funciona o processo da função do perito. Primeiro ato, nomeação do perito, artigo 465 do Código de Processo Civil. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para entrega do laudo. Então tem um prazo, tem que se trabalhar nesse prazo. O cadastro é feito no site, o cadastro é confirmado por e-mail, a nomeação é feita por e-mail, então tem que ficar de olho no e-mail, e a entrega do laudo pericial pode ser feita por e-mail também ou diretamente no cartório. Eu prefiro fazer a entrega diretamente no cartório. O perito é intimado para realizar a perícia, sendo remunerado para tal. Vou bater bastante nessa tecla. Pode, todavia, escusar-se do encargo, alegando motivo justo no prazo de 5 dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente sob pena de renúncia do direito. Segundo ato, apresentação de quesitos. Veja bem, olha, presta atenção, nível de concurso público, não é requisitos, é quesitos, é uma linguagem jurídica, tem relação com pergunta. A palavra quesito quer dizer quais as perguntas que as partes querem que responda, que o advogado quer que responda, que o juiz quer que responda, que a demanda quer que sejam respondidas por meio do estudo social e da realização do processo da perícia. Então, apresentação de quesitos. No segundo ato, aí, os quesitos devem ser apresentados pelas partes, pelo juiz, pelo promotor público, enfim. Caso nenhum deles apresente os quesitos, ou não queiram apresentar os quesitos, ou ache melhor o próprio profissional elaborar os quesitos, então cabe ao profissional, munido de um instrumental e uma capacidade técnica, teórica, metodológica, ético-política e técnico-operativa, eficiente, competente, estudar o processo para, a partir do processo e da demanda, elaborar pelo menos 10 quesitos, daí para mais. Esses quesitos, em uma outra aula, eu vou falar com vocês uma aula específica sobre quesitos, que estará no curso, específica sobre quesitos, sobre como elaborar quesitos. Eu tenho uma técnica que funciona de maneira facilitada, que facilita muito o seu trabalho, e você consegue elaborar rapidamente quesitos que contemplam todas as necessidades para uma boa resposta de uma perícia e uma boa fundamentação de um parecer. Então os quesitos aí são o combustível, a linha mestre, o alicerce da perícia. Sem quesito você não tem perícia, né? Então no segundo ato tem a apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico pelas partes, prazo de 5 dias contado da intimação do despacho e nomeação do perito. Aí o terceiro ato é a realização da perícia. Artigo 466 do Código de Processo Civil. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, vencido o prazo. Então, na realização da perícia, tem um prazo, e depois a gente vai ver que você pode pedir mais metade do prazo anteriormente como cedido. Vencido o prazo do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 421 do Código de Processo Civil, com ou sem apresentação de quesitos, o juiz dará vistas dos autos ao perito para possibilitar a realização da perícia. Então, o perito tem o direito legal, garantido no Código de Processo Civil, de fazer vista nos autos para conhecer a demanda e, a partir daí, elaborar quesitos ou até mesmo questionar perante o juiz a questão dos quesitos. Então, como nós vamos ter uma aula específica sobre os quesitos, ele é um assunto muito amplo, eu não vou me deter agora sobre a questão do quesito. Então, terá uma aula específica de mais ou menos 1 hora só para a gente estudar sobre quesitos. Então, a diligência, ou seja, a produção da perícia em um determinado lapso temporal perdurará até a entrega do direito laudo pericial em cartório. Então, a diligência é o estudo social. Aqui tem 2 assuntos que eu quero falar. O primeiro é sobre uma carteira de perito judicial, com brasão e tudo mais, que estão vendendo por aí em nome de curso. Não tem, depois eu vou gravar um vídeo específico, uma aula sobre essa carteira e sobre alguns impedimentos legais que o perito é vedado, algumas vedações para o perito, e alguns comportamentos que levam o perito a perder a sua credibilidade, que precisam ser superados. Vai ser uma outra aula, e uma delas é essa questão da carteira, com esse brasão. É ilegal, você pode até ser presa ou preso na apresentação dessa carteira, dando uma de perito. Eu só vou dar uma rápida pincelada aqui. A função de perito é temporal, ela perdura num lapso temporal.
do momento da nomeação ao momento da entrega do laudo em cartório. Nesse momento, a função de perito é suspensa. Ela só existe em função de uma nomeação. A gente vai discutir mais isso aprofundadamente no vídeo que eu vou fazer sobre a picaretagem da função de perito judicial no Brasil. Vou fazer um vídeo só sobre isso, né? A picaretagem. E vou explicar para vocês como tomar determinadas medidas para não passar vergonha na frente do juiz, não ter o seu registro no judiciário, o seu cadastro cassado e também, no fim, não ser até preso em função de dar carteirada por aí. Vamos lá? Mas vai ser uma outra aula sobre a picaretagem da função de perito judicial no Brasil. Então, vamos lá. Artigo 469 do Código de Processo Civil. Poderão as partes apresentar durante a diligência quesitos suplementares. Também uma outra questão que eu vou discutir amplamente no vídeo sobre quesitos. Em outras palavras, nesse inteirinho as partes podem apresentar quesitos suplementares, isto é, aqueles que irão complementar os quesitos iniciais, só poderão fazê-los quem elaborou os iniciais. Quarto ato, na entrega do laudo, é a entrega do laudo em cartório, protocolado 2 vias, assinada para você ter uma proteção jurídica. Quinto ato, a entrega dos pareceres dos assistentes técnicos quando houverem. Na maioria das perícias não tem assistente técnico, vou gravar um vídeo também só sobre o assistente técnico para explicar como funciona, porque de repente você pode ser nomeado na função de assistente técnico de um perito para fiscalizar o seu trabalho e eu preciso explicar para vocês como funciona esse trabalho. Já fui nomeado, é um trabalho um pouco contraditório porque às vezes você tem que entrar em contradição com um profissional da sua própria área, a depender da competência ou incompetência do mesmo. Então, vai ter uma aula apenas sobre o assistente técnico. É ato facultativo o ato 6. Quesitos de esclarecimentos. Ato facultativo. Quesitos de esclarecimentos são os elaborados pelas partes para obterem respostas de esclarecimentos sobre o laudo pericial. Então, são outros quesitos. Depois que o laudo foi entregue, as partes, quando não entenderem a linguagem por ser técnica demais ou fuja da sua capacidade de conhecimento, elas podem elaborar quesitos de esclarecimentos e apresentarem ao juiz. E o juiz vai convocar novamente, né? Em algumas linguagens, magistrados inexperientes utilizam a palavra intimar, mas só intima quem precisa ser intimado, quem precisa sofrer coerção do medo. O profissional de nível superior não tem que ser intimado. Infelizmente, muitos magistrados feitos nas coxas, aí, como diz na linguagem popular, mal fabricados, mal estudados, que não estudam, não se qualificam, não evoluem, estão intimando profissionais de nível superior como se o profissional fosse um criminoso, né? Se convoca, se convida, mas não se intima. Intimação se utiliza com quem está em contradição à lei. Então vocês vão ver muito isso. Eu convido a vocês, profissionais de nível superior, assistentes sociais, a conversarem com esses juízes e darem uma aula de direito para eles aí, explicando para eles que profissional de nível superior não se intima, se convoca, já que somos pares e colegas no trabalho profissional e não estamos em contravenção com a lei. A não ser que o profissional tenha entrado em algum tipo de litígio, tenha sido incompetente ou tenha sido preconceituoso, eivado o seu laudo de preconceito, aí em função da transgressão o juiz pode intimá-lo. Mas para o exercício da função de perito, para prestar esclarecimentos, para trabalho profissional, para o exercício do trabalho profissional não se intima, se convoca. Então, precisamos ver essas questões para nos fazer respeitar enquanto profissionais de nível superior, né? A parte requer ao juiz os quesitos de esclarecimento, que manda intimar o perito, né? Eu coloquei aqui a questão intimar exatamente para lembrar e para fazer esse questionamento. E o assistente técnico para comparecer em audiência, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. O perito deve ser convocado pelo menos 5 dias antes da audiência. Continuando. O juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Artigo 480 do Código de Processo Civil. Então, gente, quando forem nomeados para serem peritos, busquem todas as informações possíveis para que o seu laudo seja suficiente, o seu laudo pericial seja suficientemente esclarecedor, para que não haja a necessidade de uma segunda perícia, não haja esse conflito, passar vergonha, essa falta de ética, que demonstra incompetência profissional
de quem elaborou. Contudo, é necessário explicar isso, porque isso pode acontecer. E você, inclusive, pode ser nomeado, como eu já fui, para atender a segunda perícia. Eu já fui nomeado para atender a quinta nomeação de perícia. Graças a Deus que sempre acaba em mim, né? Não vai para a sexta. Eu já fui na segunda, na terceira, na quarta, já cheguei na quinta. Na quinta nomeação, porque, ou seja, 4 peritos antes de mim não tinham dado conta de atender a demanda. E quando chegou em mim, graças a Deus terminou, porque eu gosto de fazer meu trabalho com competência. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma ou outra. Artigo 439, parágrafo único do Código de Processo Civil. A perícia por carta é aquela a ser realizada em fórum diverso ao processo, né? A perícia por carta precatória, diverso ao processo pendente. Poderá proceder-se à nomeação do perito e indicação de assistentes técnicos no juízo em que se deprecar a perícia. Contudo, o perito só está submisso a distrito ao magistrado oficial, o magistrado principal do processo. Todos os outros ele pode fazer uma parceria, mas não deve resposta. Artigo 470, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Tudo isso vai ser explicado mais minuciosamente no vídeo sobre quesitos para a elaboração da perícia. Ao aceitar a escusa, desculpe, volta aqui, a questão da escusa, né? Ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação do perito, o juiz nomeará um novo perito. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes na inicial e na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos suficientes sobre as questões do fato. A prova pericial materializada no laudo não tem caráter vinculante, cogente ou obrigatório ao juiz. Ou seja, o juiz não tem obrigação de se submeter ao material que está no laudo. Contudo, há 2 obrigações para o juiz. Primeiro, caso ele não se submeta, ele tem que explicar por que decidiu não tomar a sua decisão no laudo. Caso ele se submeta e tome sua decisão de sentença com base no laudo produzido, ele também deve descrever na sua sentença final que tomou essa decisão com base no laudo e os motivos que o levaram a tomar essa decisão. Então, tanto não tomando, quanto deixando de tomar, ou quanto tomando, ele deverá explicar os motivos. Contudo, ele não é obrigatório, não tem caráter vinculante, cogente, obrigatório em relação a seguir o que está no laudo, a sugestão que o profissional lhes deu. Este poderá formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Segundo o princípio da persuasão racional, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos circunstanciados constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram convencimento. Entretanto, a prática tem demonstrado que os juízes se têm vinculado à prova pericial, né? Porque já que era a última coisa que faltava, então eles sempre, 90% das vezes, eles se fundamentam no laudo pericial para tomar a decisão final. A perícia é meio de prova que supõe conhecimento especial de um técnico. O código aponta o exame, a vistoria, a avaliação como espécie de perícia e não há precisa distinção entre exame e vistoria. Já a avaliação visa a determinar o valor de um bem. Também os 3 tipos de perícia são utilizados pelo assistente social. Eu vou falar mais especificamente uma outra aula também sobre isso. Artigo 464, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Aí nós temos aqui a segunda função do perito. A primeira função do perito é o laudo pericial por meio da perícia, né? Então, na perícia judicial, a primeira função do perito é o laudo pericial. Na perícia judicial, a segunda função do perito é a prova técnica simplificada, que, segundo definição, supra constitui uma espécie de perícia, consiste na inquirição de um técnico com formação acadêmica específica sobre ponto controvertido de menor complexidade, podendo o especialista complementar seu depoimento com qualquer recurso tecnológico de transmissão de som ou imagem, de acordo com o artigo 464, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, o que é a prova técnica simplificada?
o juiz convoca um profissional de nível superior, entrega um documento com perguntas para que ele responda, ou faz as perguntas oralmente e o perito toma nota dessas perguntas ou grava em áudio para depois responder em um documento chamado de prova técnica simplificada. Neste, não tem visita domiciliar, não tem demanda, não tem autos, não tem processo, não tem autos, não tem processo, só tem as perguntas do interessado e as perguntas daquele que vai interpretar. No caso, pode ser feita pelo advogado, pelo juiz, pelo promotor. A prova técnica simplificada é a função do perito. Também é uma perícia judicial que se materializa diretamente com uma resposta direta às perguntas feitas, quer sejam elaboradas por um documento ou quer seja feito verbalmente na presença do profissional, e o profissional vai ter um tempo então para responder essas perguntas, né? Então, só esclarecendo aqui, não tem objeto, não tem demanda específica, não tem usuário, não tem visita domiciliar, não tem processo, não tem autos, apenas perguntas que o juiz não consegue responder ou o interessado não consegue responder, ele vai realizá-las, vai fazê-las, vai repassá-las para um profissional de nível superior e este profissional vai responder num documento chamado prova técnica simplificada. Ficou claro? Acho que ficou claro aí, né? Então a segunda função, fiquem atentos porque tem 3 funções. A primeira é o laudo, a segunda é a prova técnica simplificada e a terceira é a inspeção judicial que nós vamos ver daqui a pouco. Então, disse consensual a perícia quando as partes escolhem de comum acordo o perito, ainda que é indicado cada qual o seu assistente técnico. Artigo 471. A perícia pode ser dispensada se as partes na inicial e na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considere suficientes. Artigo 472. A prova pericial é indeferida quando desnecessário ou impraticável. Já vimos isso, artigo 464, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Deferindo, o juiz nomeia o perito, fixando o prazo para a entrega do laudo. Artigo 465 e artigo 465, parágrafo 1º, como está na tela para leitura. Ok? O assistente técnico é de confiança das partes, não está sujeito a impedimento ou suspeição, conforme artigo 465, parágrafo 1º, já que o assistente técnico é nomeado diretamente pelas partes e o juiz acata. Nesse caso, essa nomeação, o juiz pode acatar ou não, né? É claro. Mas nós vamos ter um vídeo específico sobre este assunto. Apresentados-se os quesitos, vamos ter um vídeo sobre os quesitos. Intima-se a parte contrária, que pode impugná-los, cabendo ao juiz indeferir os impertinentes e formular os que entender necessários. Então, eu falei antes ali sobre a diligência, que é o estudo social. Nós teremos também um vídeo específico sobre o estudo social, outro sobre o parecer social, outro sobre o laudo social. Tudo vai estar no curso. Alguns já estão e os que não estão agora estão sendo revisados e recolocados no curso. Ok? Vamos lá, continuando. Intimado da nomeação, cabe ao perito apresentar em 5 dias sua proposta de honorários, currículo e endereço, especialmente o eletrônico, para fins de intimação. A questão da proposta de honorários, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, porque o CNJ criou uma tabela infame, ilegal, inconstitucional, mentirosa, falsa, né, imoral e antiética para estabelecer honorários sobre uma outra classe de trabalhadores, ou seja, sobre todas as outras classes de trabalhadores. E vamos pensar o seguinte, um conselho de classe não tem o poder de legislar sobre o outro, um conselho de classe não tem o poder de legislar a não ser sobre a própria classe. Não tem o poder de criar leis para outras classes ou para outras pessoas. Quem cria lei é o legislativo e não o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça criou aí uma norma que estabelece e impõe, né, de forma coercitiva honorários para o perito. Né? No caso aí, contrariando aqui o Código de Processo Civil, que estabelece que é dever que o perito, o assistente social, o psicólogo ou psiquiatra tem o direito de, respeitando a ampla autonomia profissional do sujeito, tem o direito, aí a gente vai para um outro documento do Cefes que fala sobre ampla autonomia, tem o direito de estabelecer o honorário de acordo com o que achar necessário para a realização da perícia, a elaboração do laudo e a emissão do parecer. Então, vou gravar um vídeo específico sobre essa proposta de honorários,
que vai falar também sobre o trabalho análogo à escravidão realizada pelos tribunais brasileiros, pelos fóruns impostos aos trabalhadores do SUAS. Está tudo relacionado aí à questão dos honorários, a questão dos orçamentos do município para o judiciário, a questão das negociatas, dos acordos, da corrupção que está existindo aí no judiciário, nessa parceria entre o judiciário e as prefeituras e as secretarias de assistência social, que obrigam os trabalhadores do SUAS a trabalhar de graça, atendendo demandas que vão para além da função do exercício dos trabalhadores do SUAS. Já tem uma nota do MDS, já tem uma nota do Cefes, enfim, nós vamos criar um vídeo específico para falar sobre isso. Segue-se o prazo de 5 dias para as partes manifestarem-se sobre os honorários que são arbitrados pelo juiz, que pode determinar o adiantamento de 50% dos honorários, que podem, afinal, ser reduzidos sem inconclusiva ou deficiente a prova. Então, a palavra arbitrado não significa coercitivo. Arbitrado é aquela pessoa que faz uma mediação em torno do assunto e não que impõe. Artigo 465, as partes serão intimadas à proposta de honorários para querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para o fins do artigo 95. Parágrafo 4º, o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos. Então você pode requerer via petição, de acordo com o Código de Processo Civil, até 50% do valor da causa, do valor do trabalho para elaboração do laudo mediante a perícia. Devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Parágrafo 5º, quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho e ainda obrigar o perito a devolver o valor que já foi adiantado e muitas vezes até com multa se houver alguma contradição, preconceito ou alguma atitude que viole o Código Processual. O perito inicia a perícia independentemente de compromisso no dia, hora e local por ele próprio designados ou pelo juiz ciente às partes. Artigo 474, as partes terão ciência da data do local designado pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Havendo exames ou diligências a realizar-se em outra data, deve o perito dar ciência às partes com 5 dias de antecedência. Então, tanto num caso como no outro, não se faz visita domiciliar sem agendamento. Eu tenho um vídeo já gravado que está aqui na plataforma, aí na página Serviço Social Brasil, já está na plataforma. Não se faz visita domiciliar sem agendamento. Não se faz. É tanto proibido pelo Código de Processo Civil, é vedado, como todo princípio ético, e no vídeo eu explico tudo certinho a respeito disso. Então você vai ter que assistir o vídeo para saber por que não se faz jamais visita domiciliar sem agendamento. Todo profissional que faz visita domiciliar sem agendamento é incompetente, é raso, é superficial, não sabe ainda o que é serviço social. Tem que voltar para a faculdade para rever as matérias de ética e trabalho profissional, porque não entendeu o que é intervenção, projeto de intervenção profissional. Não entendeu. Então ele é um justiceiro, é um investigador, um justiceiro, é um positivista, tradicionalista, conservador, que pretende punir o sujeito em função da sua exclusão social. Então, eu estou sendo firme nesse posicionamento, está no vídeo, porque é uma violação de direitos que tem acontecido no Brasil. 90% dos profissionais no Brasil fazem visita domiciliar sem agendamento. E aí tem as maiores desculpas, das mais absurdas até aquelas que a gente entende. Por exemplo, a falta de transporte, ou a falta de capacidade de comunicação. Mas é importante que se saiba, visita domiciliar sem agendamento é antiético, é incompetente, é irracional, raso, superficial, conservador, positivista, tradicionalista, não deve ser realizado por um profissional que honra o Código de Ética e o projeto ético-político. Então, o parágrafo 2º do artigo 466, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. É importante observar isso aqui também, aquela questão da visita domiciliar, agendada, e tudo isso aqui são questões de concurso.
a ampla autonomia do sujeito, o empoderamento do sujeito, a valorização da cidadania do sujeito, do direito de ir e vir da pessoa, a inviolabilidade do lar, né, do domicílio. Então, várias questões que se cruzam entre si. O assistente social ele não está ali para punir ninguém, muito pelo contrário, para emancipar, valorizar, empoderar o sujeito. E isso só se faz com um trabalho profissional competente, voltando às raízes, revendo os conceitos, para não fazer um trabalho de investigação, para não fazer um trabalho de exclusão social, excludente, discriminatória, vexatória e assim por diante. Continuando aqui, enquanto se realiza a perícia, podem as partes apresentar quesitos suplementares, aos quais o perito responde previamente ou na audiência de instrução. Artigo 469, vou falar de forma mais explícita sobre os quesitos suplementares, porque é um assunto muito amplo, vai mais ou menos 1 hora para explicar tudinho, né? Desde a formulação até a conclusão. Então teremos uma aula específica sobre quesitos. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem ouvir testemunhas, solicitar documentos, instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos e fotografias. Sobre isso também temos que ter uma aula, porque também é muito amplo este assunto. Os elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Então, nós vamos ter que ter uma aula que vai abranger a visita domiciliar, a visita institucional, a diligência, uma aula específica sobre os elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Vamos gravar ainda, será inclusa no curso. Não vai aparecer na página Serviço Social Brasil, vai aparecer apenas no curso. Reprisando aqui, a prova pericial não tem poderes de coerção, né? E aqui o artigo 473, o laudo pericial deverá conter. Então a questão do laudo, isso aqui também vai aparecer na aula sobre laudos, é só para mostrar aqui para vocês como é que se organiza o laudo, né? A exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica, que é o laudo propriamente dito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas de área de conhecimento da qual se originou, e uma resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Só frisando aqui o seguinte, ó, essa parte em vermelho, no trabalho profissional, como aqui tem que conter os 4 itens, a ordem não importa, nós aqui do Serviço Social, de acordo com orientação da Fávero, esse quesito aqui, esse item, esse inciso vem para a posição 2 e o inciso 2 vai para a posição 3. Né? Isso eu vou explicar melhor na aula sobre como elaborar o laudo, né? Uma aula específica sobre isso. Continuando, apresentado o laudo, as partes são intimadas para manifestarem-se a respeito do prazo em que os assistentes técnicos podem também apresentar o parecer, artigo 477 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º. A seguir, pode o juiz determinar a intimação do perito para esclarecer dúvida de qualquer dos sujeitos do processo ou divergência com parecer do assistente técnico. Então, estou utilizando aqui o termo intimação, porque é ele que é utilizado ainda pela linguagem jurídica, mas já falei sobre isso a respeito da convocação, que nós precisamos mudar isso, né? Profissional de nível superior não tem que ser intimado, tem que ser convocado. Continuando, persistindo a dúvida ou a divergência, pode o juiz de ofício ou requerimento determinar o comparecimento do perito, do assistente técnico à audiência de instrução e julgamento, para o que devem ser convocados com pelo menos 10 dias de antecedência. Artigo 477, parágrafo 3º. Tudo aqui fundamentado no Código de Processo Civil. Na sentença, o juiz aprecia o laudo pericial sem que esteja ele vinculado, podendo fundamentadamente rejeitá-lo, bem como determinar segunda perícia, que não substitui a primeira, podendo em qualquer delas fundar-se a decisão. Artigo 479, artigo 371, artigo 480, todos eles aí do Código de Processo Civil, e no artigo 480, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, para você estudar e se preparar aí para concurso público. O Código contém ainda disposições sobre a perícia que deve ser realizada por carta, já vimos sobre isso, que é a perícia por carta precatória para um município diferente do seu. Artigo 465, parágrafo 6º. A escusa ou recusa do perito, que é acolhida, determina a nomeação de novo perito. Artigo 467, então você pode se excusar
Caso você não possa, por algum motivo justo, fundamentar essa escusa em um documento e encaminhar ao juiz, dizendo que você não pode por motivo de doença, por motivo de trabalho, por motivo de férias, motivo justo. Tem prazo de 5 dias a partir da data da nomeação. Passados os 5 dias, você perde o direito da escusa e aí se torna obrigatório a realização da perícia. Por isso que tem que ficar de olho no e-mail, porque toda essa comunicação vai acontecer por e-mail. Então tem que ficar de olho no seu endereço de e-mail para não ficar 10 dias e quando chegar lá já está pagando multa. A substituição do perito inadimplente ou sem conhecimento técnico. O perito inadimplente é aquele que arrumou de alguma maneira uma dívida com o judiciário e não cumpriu o prazo de pagamento. Então ele tem que ser substituído. Ou sem conhecimento técnico, aquele que fez uma perícia, provou que não tem um conhecimento para a resposta, né? No curso eu mostro vários modelos de laudo sem conhecimento técnico nenhum, inclusive questões de concurso que já foram elaborados, inclusive mais de 50 modelos de laudo que já renderam a cassação profissional, que já renderam multa emitida pelo CRES, que já renderam sanções emitidas pelo CRES e que já fazem parte do aporte teórico do serviço social para a gente evitar, né, como fiscalização, investigação, busca da verdade, enfim, sempre relacionado à verdade, à investigação, à criminalização da pobreza, à investigação, o trabalho justiceiro, da cassação do registro profissional, da multa, repreensão verbal, enfim. E tudo isso a gente vê no curso. A nomeação de mais de um perito no caso de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento, artigo 475. A prorrogação por motivo justificado do prazo concedido ao perito, artigo 476. Você pode solicitar a prorrogação da metade do tempo anteriormente concedido, mediante petição, caso necessite. Por exemplo, você recebeu 30 dias na nomeação, você pode ir ao juiz e pedir mais 15. Recebeu 60, pode pedir mais 30. Recebeu 1 ano, pode pedir mais 6 meses. E aí depende do tamanho da perícia e da quantidade de requerentes e requeridos envolvidos no processo, na quantidade de informações que você vai colher por meio da diligência e do estudo social. A inspeção judicial. Chegamos aqui na terceira função do perito. A primeira função do perito, na elaboração da perícia judicial, é o laudo pericial. A segunda função do perito, na elaboração da perícia, no desenvolvimento do processo da perícia judicial, é a prova técnica simplificada. E a terceira, que é essa que eu estou aqui agora, é a inspeção judicial. Consiste no exame de pessoa ou coisa pelo próprio juiz, que supõe-se a desnecessidade do conhecimento técnico. O juiz pode ser assistido por um ou mais peritos e a inspeção pode ter lugar na sede do juiz ou no lugar em que se encontre a coisa. Concluída a inspeção, lavra-se o auto circunstanciado. E o documento originado da inspeção judicial é o auto circunstanciado. Então o perito realiza a inspeção judicial e emite no final um documento chamado de auto circunstanciado. Esse documento ele é feito com base apenas na observação do perito. O juiz vai fazer uma inspeção a respeito de uma coisa, de uma pessoa ou de um fato, seja no fórum, ou seja numa empresa, numa instituição, ou mesmo num domicílio. O próprio juiz vai e o perito o acompanha, sem dar opinião, sem interferir e apenas toma nota do que está acontecendo. Depois de todas as notas e observações feitas, ele emite um documento em forma de parecer chamado auto circunstanciado, de acordo com o artigo 481 e o artigo 482, inciso 1º, 2º e 3º, e o artigo 484 do Código de Processo Civil. Muito bem, continuando. E aqui terminamos essa aula como referências bibliográficas aí de Dinamarca, Cândido Rangel, a reforma do Código de Processo Civil, essa de 1996, e a reforma que houve também aí no dia 16 de junho de 2016. Marione, Manual do Processo de Conhecimento, Teodoro Júnior, Curso de Direito Processual, Moro Rolando Raul, Prova Pericial. Revistas das Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 5, número 276. Muito obrigado você que assistiu, venha estudar comigo. O curso de perito judicial está por R$ 400, investimento único, válido por 3 anos. Nesses 3 anos você tem a minha assessoria e consultoria na área de perícia, na função de perito,
Pode me chamar a qualquer momento para receber orientações e suporte a respeito de dúvidas que você venha a ter no desempenho da função. Então veja bem como um pacote é extenso, né? São 3 anos de assessoria e consultoria. Eu cobro R$3.000 por ano e você está ganhando 3 anos. Então este curso tem um valor mínimo de R$9.000, está saindo para você por R$400. E se você entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp, via depósito em conta, eu ainda te dou um desconto de 20% em cima desses R$400 para você fazer a sua matrícula diretamente comigo. Muito obrigado a você que me assistiu. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa tarde.